dia para os senhores. Vamos dar início aqui ao número aqui do projeto do seminário, o 55º Fórum de Discussões do Projeto Brasil. Nós lançamos na semana passada o sistema de comunidades de discussão pela internet, junto com o portal IG também, e esse seminário ele vai, as imagens, debates e tudo, trabalhos que vão ser apresentados, eles vão compor a área de logística do Projeto Brasil e depois uma comunidade específica para discutir esse tema de logística. Só para dar uma ideia para os senhores, o conceito que está por trás das comunidades de discussão aí pela internet é que nós temos hoje um volume de informação que transita pelos fóruns de discussão, pelas listas de discussão, pelos sites especializados, que seguramente várias vezes, não só a quantidade, mas também a profundidade dos temas abordados pela mídia de uma maneira geral. Nós temos um país hoje que é bastante complexo, um país que tem uma estrutura econômica e intelectual das mais relevantes de países de primeiro mundo, mas esse conhecimento que está disseminado aí pelo país, ele não tem portas de entrada. Então, você tem, em geral, em outros países aí avançados, você tem formas de captar esse conhecimento, que é um ativo nacional dos mais relevantes, né? Então, quando você tem os partidos políticos, que são uma forma de captar esse conhecimento. No Brasil, praticamente, não temos partidos políticos programáticos, né? Um outro caminho é o chamado jornalismo de opinião, que se preocupa não apenas em vender jornal, mas também em identificar temas relevantes. A imprensa nossa está muito ligada a esse conceito de show da notícia. Então, com algumas exceções, é muito difícil que temas relevantes sejam captados, aprofundados e discutidos, né? Finalmente, nós temos a universidade, que ela ainda é muito corporativa, ela impede, ela tem um conjunto de filtros burocráticos aí que impedem, digamos, o livre trânsito de análise e de informações. Então, o Brasil acaba sendo organizado hoje em torno de comunidades. Por exemplo, tem uma comunidade de logística que se reúne periodicamente, discute, tem diagnósticos, tem trabalhos, mas fala com ela própria. Tem uma comunidade de saúde hoje muito relevante aí, com conceitos avançados de saúde pública, agora de política industrial, que fala com ela mesma. Nós temos uma comunidade de gestão e qualidade aí em torno da Fundação Nacional de Qualidade, o Movimento Brasil Competitivo, alguns estados como Rio e Rio Grande do Sul, que já tem um movimento bastante apreciável aí de gestão e qualidade, mas não chega, são temas que não chegam na mídia. Então, eles ficam temas circulares, né? E com o avanço da internet, das formas de comunicação, dos blogs, dos fóruns de discussão, esse conhecimento ele começa agora, há um espaço para que esse conhecimento comece a ser consolidado, estruturado e se transforme em ideias e inovação. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, quando se vê a discussão através da chamada mídia de opinião. Mídia de opinião são 3 ou 4 jornais, algumas revistas, alguns programas específicos de televisão. Dentro desse circuito, o único setor que tem voz permanente assim, é o setor financeiro. Então, digamos, você adiar investimentos em infraestrutura, agora começa o pessoal a chiar um pouquinho, né? Não acontece muita coisa, mas se você fala em conter, estabelecer um compulsório maior, ou estabelecer um IOF aí para a entrada de recursos externos, já vira um carnaval, né? Quando você pega o Congresso também, você tem temas dos mais relevantes que não conseguem sensibilizar os parlamentares, porque as formas de expressão é que definem a pauta, né? E essas formas de expressão, digamos, dentro do modelo tradicional de mídia, estão muito presas aí a padrões de cobertura muito ligados ao mercado financeiro, né? Às vezes é um pouco de ideologia, mas é muito a inércia, né? O repórter ele sabe como cobrir o mercado financeiro.
tem algum tema qualquer, ele sai, ele sabe para quem perguntar, ele já sabe qual é a resposta, não vai ter novidade nenhuma, então não tem risco nenhum aí. Sai a resposta, e quando são temas mais relevantes, como, por exemplo, logística e tudo mais, são poucos aqueles que caem de cabeça, estudam, e mesmo depois que esses temas viram uma matéria, não tem continuidade. Então, é por isso que nós lançamos já há alguns anos o Projeto Brasil, para tentar criar um acervo de temas aí para discussão da questão da logística, problema dos portos, problema da saúde, problema da tecnologia, e tudo mais. E hoje nós estamos voltando à questão da logística. O material daqui, com mais alguns workshops que fizemos no ano passado, em torno do tema portos e tudo mais, vai estar disponibilizado na internet dentro de algum tempo, e os senhores estão convidados aí a se cadastrar nessa comunidade e a participar das discussões. E isso aí muda, digamos, o conceito de informação jornalística. É uma mudança inevitável que está vindo aí com as novas formas interativas de comunicação, porque hoje em dia, por exemplo, a comunicação, a reportagem jornalística, como é que se dá? Tem um tema específico, o repórter é incumbido de levantar o tema, ele não é especialista, ele não tem condição de ser especialista de tantos temas, ele vai até uma fonte, a fonte dá um conjunto de informações, o repórter volta, seleciona algumas informações que ele, repórter, considera mais relevantes, publica, as demais não tem espaço, ou ele é impossível, no prazo de um dia, aí, de uma conversa, o repórter entender o contexto geral para identificar o que são os temas relevantes. Né? E com isso se perde muito não apenas naquelas informações que deixam de ser dadas, mas principalmente no foco, naquilo que é relevante efetivamente. Nesse novo modelo de jornalismo, que vem com a internet, com a interatividade, o jogo é outro. Então, digamos, as informações, tudo são colocadas pelas fontes, ou na forma de trabalhos, na forma de artigos, ou na forma de participação nos fóruns de discussão. Então, cabe ao jornalista abrir mão daquele poder de ser o dono da informação, dizer isso aqui é importante, isso aqui não é importante, e o papel dele passa a ser organizar a discussão, e a partir daquelas informações que saem, dar destaque para as informações relevantes, e para saber o que é relevante, ele não está mais sozinho nisso, ele está com a comunidade apontando o que é relevante, o que não é relevante, e os temas mais complexos, você tem a possibilidade aí de ter um contraditório de forma ampla. Né? Você tem um tema, nós fizemos algum tempo atrás uma discussão sobre a transposição do São Francisco, por exemplo. Então, nós juntamos aí 8, 9 pessoas, entidades interessadas, desde o Ministério aí do Interior, até a SDPC, Comitê da Bacia do São Francisco, tudo, colocamos a discussão, abrimos a discussão e organizamos. Vamos discutir curso, vamos discutir meio ambiente, vamos discutir oportunidades. E daí você tem uma discussão que não tem mentira, porque se alguém coloca A, o outro coloca B. E foi uma experiência riquíssima, né? Porque você começa, o Ministério fala, não, mas o custo é 5 bilhões. Daí, de repente, entrava na história 2 professores aí da FED de Ribeirão que tinham, por conta própria, feito um levantamento e falaram, não, o custo é tanto, aumentava bastante. Né? Daí você começava a discutir a questão da água. Não, mas a água é importante porque vai liberar aquelas águas que ficam naquele sistema de poços, né, de açudes. Você tem uma água de reserva. Então, tendo fluxo, você pode liberar aquela água de reserva. Então, você ganha X. Daí vinha outro especialista e falava, não, mas o trajeto aí do canal, da transposição, você tem uma evaporação que é maior que isso. Daí você vai discutir o ganho elétrico. Daí o Ministério falava, não, mas a água você vai poder colocar geradores lá que vão pegar água quando cai e vão produzir tanto energia. Daí vem um especialista no setor elétrico e fala, mas para levantar a água até lá em cima, você tem um gasto de energia maior. Então, digamos, com isso você vai compondo um todo de informação em que não tem mais a barreira do cargo aí, ou a barreira do acesso à imprensa. Eu tenho, dentro do blog, aí tem alguns leitores do blog aqui que têm acompanhado, nós temos alguns especialistas aí que eu duvido que na imprensa hoje nós tenhamos pessoas de nível tão alto. Outro dia eu fui conhecer um deles aí, um especialista em mídia, faz trabalhos excepcionais. O que ele escreve lá, o pessoal lê de joelho, lá que é muito bem feito.
Daí foi conhecer no Rio, lá ele é um sujeito humilde, que trabalha numa universidade, não tem destaque nenhum dentro da universidade. Por quê? Porque dentro de uma estrutura burocrática, lá, o sujeito, para conseguir se impor, não basta apenas ter as ideias, ele tem que ter jogo de cintura, tem que ter o marketing pessoal, tem que ter e ele não é disso. Mas quando você entra dentro, digamos, de um ambiente de internet, um ambiente de discussão, é a pessoa e as suas ideias. Então, a nossa ideia, a partir daqui, desse seminário, todo esse material vai ser disponibilizado em vídeo, os trabalhos também, é ampliar a discussão, é tentar, a partir dessa discussão, aqui, identificar quais são os pontos críticos enfrentados aí, pelo país, tentar identificar quais são as maneiras aí de medir a eficácia desses planos que estão sendo implementados de investimento na área de infraestrutura e dar visibilidade para um tema e ajudar a organizar, digamos, o que é o modelo de cobertura do setor, para que a própria imprensa ela possa se interessar mais aí e fazer um acompanhamento mais estreito aí de um tema hoje que está na hora do dia, né? Então, era isso que eu tinha a dizer sobre o Projeto Brasil. Nós já lançamos uma comunidade de saúde, já lançamos uma comunidade de gestão, e a ideia, nós estamos com bastante material aqui para lançar uma comunidade também de logística.